Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para conversar com vocês e principalmente fazer algumas revelações, inclusive no campo criminal, que implicam uma série de personagens que estiveram à frente da República Brasileira naquilo que no meio jornalístico já está sendo apelidado de o escândalo da gangue dos Rolex. É no plural mesmo, porque nós não estamos falando de apenas um ou dois relógios, como eu vou mostrar aqui para vocês. Existem mais peças e mais personagens envolvidos nessa história. Bom, antes de entrarmos nesse assunto, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda e venha participar das nossas atividades aqui no portal. Não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, enfim, participar dos nossos chats e, se puder, também se inscrever aqui no nosso clube de membros, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, quando alguns assuntos eles começam a ganhar as páginas dos principais jornais impressos, a coisa já ganha uma importância. Mas quando ela chega até os telejornais, ela ganha mais importância ainda. E quando ganha manchetes no principal telejornal aqui do nosso país, é que a coisa ficou muito complicada para aquelas pessoas que estão sendo implicadas. Só que existe uma forma de abordagem que atenua, de um certo modo, né, a importância, né, e o impacto do crime que está sendo cometido. Vou aqui explicar para vocês do que se trata. Bom, se a gente pega aqui os principais jornais impressos, o principal do Brasil, né, é do Grupo Globo. Gente, eu falo isso porque é o seguinte, quando tem uma pauta do Grupo Globo, nós não estamos falando apenas de um jornal impresso, nós estamos falando de uma rede que tem inúmeras rádios AMs, FMs, tem provedores de internet, tem canais da internet, tem vários canais a cabo, enfim, vários veículos impressos, funciona como a principal rede de formação de opinião aqui no nosso país. Então, quando eles começam a apontar algumas situações assim, é porque a situação para os envolvidos tende a ficar muito complicada. A matéria é essa aqui, portanto, né? Cid tentou vender relógios recebido em viagem oficial. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro pretendia ganhar cerca de 300 mil pelo relógio de luxo. Olha só, não era o Cid que queria ganhar 300 mil. O Cid estava amando de Bolsonaro, porque foi Bolsonaro que abocanhou esse relógio de forma ilícita. Ele se apropriou ilicitamente, ele se apropriou de algo que não lhe pertencia. Bom, então, essa é a primeira questão. Não é um crime específico e isolado do Coronel Cid. Tanto é assim que nenhum bolsonarista veio para as redes para tentar defender o Cid dessa história. Nem os colunistas de direita, que eu acompanho sempre, estou sempre observando, eles tentaram passar uma espécie de pano em cima dessa história. Sinal que eles já estão antevendo que esse troço aí vai dar complicação para muita gente, principalmente para o mentor, né, dessa gente que esteve ali à frente do poder. Mas tem outras situações que estão ganhando volume, né? E-mails apontam que Bolsonaro recebeu pedras preciosas e CPI aciona PGR. Mensagens mostram que presente dado em Minas em 2022. Advogado disse que gastou R$400. Bom, matéria aqui eu vou colocar para vocês, mas é mais uma dessas, né? Que mostra como o comportamento dessa gente era vulgar, era vil. E isso, gente, é uma tônica. Todo mundo que toma contato com esse tipo de informação, que tinha o braço direito do presidente da República, que estava querendo vender clandestinamente um bem que ele se apropriou também ilegalmente, gente, é quadrilha, é comportamento de gente vulgar, de batedor de carteira, de gente que furta celular, que assalta celular no meio da rua, assalta relógio, joia, cordão. É isso que estava acontecendo, um comportamento idêntico, mas só que dentro do gabinete do Palácio do Planalto. Bom, mas aí o Jornal Nacional ontem deu um destaque para essa história e aí eu quero comentar aqui com vocês alguns aspectos. Eles fizeram uma chamada bem forte, né? E depois no texto a gente teve a seguinte abordagem. Vamos lá. E-mails do tenente-coronel Mauro Cid mostram que ele tentou vender um relógio de luxo recebido numa viagem oficial. O ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro pediu $60 mil pela peça, o equivalente a quase R$300 mil. Durante uma viagem oficial à Arábia Saudita no dia 30 de outubro de 2019, o rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz, doou ao presidente Jair Bolsonaro um conjunto de objetos valiosos. De acordo com o relatório do... Aí já tem uma questão que mereceria um comentário, né?
não é algo que é doado ao presidente da República, não é um presente pessoal, porque eles não são amigos. Os chefes de Estado, eles têm uma relação institucional, né? E mesmo em se tratando de Arábia Saudita, eles sabem disso. O presente é dado, mas para o país, não é para a pessoa. Porque vê se depois que o cara sai do poder, se ele continua a ganhar presente, exceto se não tiver sido envolvido num escândalo de corrupção, né? Então teve esse primeiro aspecto. Vamos lá. Gabinete Adjunto de Documentação Histórica do Palácio do Planalto, o conjunto é composto de um relógio Rolex, modelo Oyster Perpetual Day Date, em ouro branco, cravejado em diamantes, e com mostrador em madrepérola branca, também cravejado em diamantes. Além de uma caneta, um par de abotoaduras, um anel e umas barras, um rosário islâmico. No relatório, o relógio é descrito como um modelo masculino. Mas, segundo especialistas da marca consultados pela TV Globo, o Rolex tem características de modelo feminino pela quantidade e distribuição dos brilhantes. No dia 11 de novembro de 2019, o Rolex foi protocolado na Presidência da República como acervo privado. Nesse documento... Aí é uma coisa que merece sempre um comentário, né? E aí uma questão, embora a matéria tenha sido muito importante, mas uma forma de aliviar a intensidade e a importância do crime, nesse caso aí, é não chamar nenhum especialista para comentar, né? Nenhum professor de direito penal, nenhum procurador da República, nenhum especialista, enfim, alguém que cuide de temas ligados à administração pública, transparência, enfim, eles não chamam ninguém para comentar. Então a matéria fica, de um certo modo, asséptica. E quando eles usam essa expressão aqui, como na maior naturalidade, né, que os bens foram incorporados ao acervo privado. Gente, isso aí é apropriação, isso aí foi incorporado ao acervo pessoal, isso foi embolsado pela pessoa. Porque senão a gente fica adorando a pílula, né? Quando um ladrão te assaltar no meio da rua, te levar o teu relógio, te levar o teu carro, e aí a imprensa vai noticiar. O ladrão, ele não te assaltou, ele não te roubou, ele apenas incorporou ao seu acervo privado algo que pertencia a você. Então, percebam como é que tem pequenas nuances que, quando não ganham destaque, elas dão uma brandada, né? Porque o bolsonarista que está vendo isso aí, ele acha que, por enquanto, não teve nenhum problema, né? Apenas foi uma coisa técnica, né? E não foi. Nós estamos falando de um assalto que usou de formas sofisticadas para poder fazer com que o criminoso se evadisse da responsabilidade. É disso que se trata. Vamos seguir aqui. O documento de registro consta que o relógio foi liberado no dia 6 de junho de 2022. O destino era o gabinete do então presidente Jair Bolsonaro. Quem assina a retirada do Rolex é o tenente Osmar Crivellati, que fazia parte da ajudância de ordens da presidência. Quando Bolsonaro deixou o cargo, Crivellati foi escolhido por ele como um dos auxiliares pessoais a quem tem direito como ex-presidente. No mesmo dia 6 de junho de 2022, há uma troca de e-mails entre o ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e a então assessora do gabinete pessoal da presidência, Maria Farani Rodrigues, numa tentativa de venda de um Rolex por $60 mil, o equivalente hoje a R$292 mil. Bom, e quem é essa senhora Maria Farani que passou nessa matéria assim? Muito en passant, né? Essa senhora pertence ao corpo diplomático aqui do nosso país. Ela funcionou como embaixadora do nosso país em vários outros países também. E, infelizmente, ela foi assessora lá atrás, né, do embaixador Celso Amorim, diplomata. Mas se converteu numa bolsonarista dessa de ir para as ruas, com bandeira do Brasil nas costas, enfim, né? Se notabilizou muito por ter destratado Jean Willis numa cerimônia, e aí ela ganhou os holofotes do bolsonarismo, né? E foi para esse espaço. Depois que ela foi exonerada já no governo Lula, agora depois desse tempo todo, que ela estava nos Estados Unidos, ela foi para o gabinete da Damares. Vocês estão vendo como é que essa turma se conecta? E por que eu estou ressaltando aqui a figura dessa diplomata aqui? Porque ela cometeu crime de prevaricação, porque ela não tem como ignorar que algo que é dado oficialmente de um estado para outro não pode ser vendido. E ela ficou ali intermediando esse tipo de patifaria, então ela cometeu o crime de prevaricação. Ela tinha que acionar a Polícia Federal, o Ministério Público Federal. Se ela não fez nada, simplesmente ela prevaricou. A coisa mais surreal ainda é que o Cid pode ser, nesse caso, apenas implicado numa situação idêntica, né? E ela é corresponsável dessa situação, ainda com agravante, porque ela tinha conhecimento jurídico que ela não podia fazer aquilo que ela acabou fazendo, né? Voltemos aqui à matéria aqui. Então, essa personagem, ela vai ter que responder criminalmente. Vamos lá, seguir em frente.
Não é possível afirmar que se trata do mesmo relógio recebido pelo ex-presidente Bolsonaro na Arábia Saudita. Mas nas mensagens, Mauro Cid afirma que o Rolex era um presente recebido em viagem oficial de negócios. A troca de e-mails foi revelada pelo jornal O Globo e a TV Globo também teve acesso às mensagens, que estavam na lixeira da caixa de e-mails de Mauro Cid. Nesse e-mail do dia 6 de junho do ano passado, enviado às 4 horas e 58 minutos da tarde para Mauro Cid, a então assessora Maria Farani colou duas... Eles não dizem, né, que era diplomata, né? Parece que é uma funcionária, né? Que, sem conhecimento. Ela tem responsabilidade criminal. Ela, nessa, entrou numa fila e entrou na fria também. As mensagens redigidas em inglês. A primeira é a resposta de uma potencial compradora. Olá, Mauro. Obrigada pelo interesse em vender o seu Rolex. Tentei falar com você por telefone, mas não consegui. Pode, por favor, me falar se você tem o certificado de garantia original do relógio? Quando você espera receber por essa peça? O mercado para Rolex usados está em baixa, especialmente para relógios cravejados de platina e diamante, já que o valor é tão alto. Só queria me certificar de que estamos na mesma linha antes de fazermos muita pesquisa. Espero ouvir notícias suas. Na segunda mensagem está a resposta a ser enviada por Mauro Cid para a potencial compradora. Olá, nós não temos o certificado do relógio, já que foi um presente recebido em viagem oficial de negócios. O que temos é o selo verde de certificado superlativo que acompanha o relógio. Além disso, posso certificar que o relógio nunca foi usado. Pretendo receber por volta de $60 mil pela peça. Agradeço o retorno rápido. Mauro Cid. A TV Globo... O bolsonarismo realmente virou uma doença muito séria, né? Uma diplomata brasileira, uma pessoa do Itamaraty, com uma carreira longa, se comportando como essas figuras, né, nesses crimes, nesses escândalos, que tem sempre alguma atendente no celular, alguém tentando praticar um golpe, né, alguém fazendo parte de uma organização criminosa. É disso que se trata. Então, a situação dessa senhora está ficando muito enrolada. O Globo entrou em contato com Maria Farani, que não quis gravar a entrevista, mas divulgou uma nota. Ela afirma que, a pedido de Mauro Cid, por falar inglês, realizou uma pesquisa na internet para identificar possíveis compradores de relógios. Além de tudo, ela é pouco inteligente, né? Ela está confessando o crime, né? Apenas enviou os e-mails e, ao receber respostas, retransmitiu ao e-mail de Mauro Cid. Disse ainda que não teve conhecimento do desfecho de uma eventual negociação. Maria Farani Rodrigues foi exonerada do cargo na presidência da República no dia 16 de janeiro. Eu vou colocar esse vídeo todo, gente, mas é o seguinte, é um negócio que deixou todo mundo assim, estupefato, né? E aí é o seguinte, quando você dá uma olhada geral, tem algumas coisas, né, que eu vou colocar o link aqui para vocês, que mostram que tinha mais gente. Ex-ministros de Bolsonaro são obrigados a devolver relógios, no plural, de ouro que receberam dos árabes. Relógios e pulseiras da marca Rolex, Chopard e Cartier estavam com General Heleno, que é um reloginho também, Gilson Machado, Lorenzoni e Ernesto Araújo. Gente, é ou não é o comportamento de uma quadrilha? Todo mundo se fazendo de trouxa, todo mundo se fazendo de distraído. O crime de receptação, gente, que é um crime que mostra que quem está praticando essa atividade nunca está de boa fé. A pessoa tem a obrigação de ter noção que aquilo não é a coisa certa. Portanto, é muito engraçado isso, é muito trágico, né? Essa gente vai terminar muitas vezes implicadas criminalmente, e eu espero sinceramente que a Procuradoria-Geral da República, pelo menos a nova que irá assumir, não deixe nenhuma dessas situações passar em brancas nuvens. É por isso que eu tenho aqui sempre salientado. Augusto Aras, não. O senhor Augusto Aras, não. Senhora Lindora Araújo, não. Presidente Lula, está aí o grande desafio, colocar alguém aí que pegue essas situações todas que nos deixam absolutamente indignados e coloque a fila para andar, para que essas pessoas sejam responsabilizadas, principalmente aquele que se beneficiaria no final da história, né? O inelegível, o ex-presidente da República. Gente, eu fico por aqui, um forte abraço e mais tarde tem situações muito interessantes que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá bom? Até lá!